Olá amigos! Não esqueça de ativar as notificações, seguir e curtir para ficar informado sobre os vídeos. Assista até o final do episódio para apoiar nosso canal. Orun e Ira estavam se abraçando. Orun perguntou: está tudo bem na mansão? Há alguma coisa incomodando você? A senhora Ira Afif disse alguma coisa. Orun disse que não. Eu disse a ele. Ira perguntou: você está com dor? Quando Orun disse não, Ira disse para dizer a verdade. Não, não há. Se algum dia te deixar, envelheceremos juntos. Os anos passarão. Ele disse: nossos cabelos ficarão grisalhos, mas sempre continuaremos apaixonados assim. A Isra estava se maquiando enquanto esperava Kenan na janela. Nusa estava ficando muito irritado com esta situação. Você não está exagerando um pouco? Ele disse. A Isra disse não. Eu não sou como você. Seguro as cordas com firmeza. Kenan foi até seu mestre. Quando perguntei se estava tudo bem, o rosto de Kenan desmoronou um pouco. Seu mestre entendeu. Ele disse que seu rosto não estava bom. Kenan era um pouco reservado, ele não queria contar. Dona Afif ficou muito chateada. Desta vez, ele se sentiu muito mal porque sentiu medo de perder diretamente o filho. Ele disse para si mesmo: o que eu fiz? Meu filho quase morreu na prisão por minha causa e pensou no que Neva disse. Ele ficou bravo e jogou o vaso que estava sobre a mesa no chão. Siangir, por outro lado, não previu que os acontecimentos chegariam a este ponto. Mas quando digo eventos, não estou falando de Orun. Ele não sabia que seu amor por Ira cresceria tanto. Ele pegou o brinco de Ira que caiu no chão. Nesse momento, a senhora Afif entrou no quarto de Neva com uma pasta na mão. Neva pensou que ele iria dar a ela, mas jogou no chão. Você conseguiu o que queria, essas são as suas ações, agora tire meu filho daí imediatamente, disse ele e saiu da sala. Quando ele saiu, Neva disse: acabamos de começar tudo. Ira também estava com saudades de Orun. Orun disse: você coloca a lavanda entre seus pertences. Achei que Ira dormiria bem, disse ele. Orun, o único lugar onde me sinto confortável e em paz é com você. Quando olho nos seus olhos e sinto seu cheiro, me sinto em paz, disse ele. Neva disse para si mesma: vou fazer você sofrer tanto que você ansiará por um momento de paz. Quando o rosto de Ira caiu, Orun perguntou o que aconteceu. Ira disse: temo que eles perturbem nossa paz. Orun, não vou te enganar. É claro que haverá pessoas que querem perturbar a nossa paz, mas nunca permitirei isso, disse ele. Ira disse: quando estou com você, esqueço tudo, é normal? Nem vejo as nuvens escuras pairando sobre nossas cabeças. Orun, só não se esqueça de mim. Então as nuvens desaparecerão, disse ele. Ira disse: o mundo está escorregando sob meus pés quando você não está por perto. Orun, é como se você caísse constantemente em um poço sem fundo, mas senti o que você disse durante um ano enquanto esteve fora. Você está comigo agora. Quando olho para você, entendo mais uma vez. Ele disse que todo dia sombrio acabará. Quando Ezra viu as fotos de Kenan nas redes sociais e disse que ele era muito bonito, Nusa ficou muito irritado. Por favor, comporte-se um pouco decentemente, disse ele. Ezra disse: eu perguntei se você tinha coragem para isso, mas você disse que não, porque está se opondo agora. Nusa disse: mesmo que esteja no papel, ele é meu marido e nenhum amigo meu pode chegar perto dele. Naquela hora, Kenan estava subindo as escadas. Ele ouviu o que você disse. Ele estava prestes a sair quando seu telefone tocou. Ezra disse: sabe, você não gostava dele? Nusa disse: vamos conversar mais tarde. Às vezes eu rio tanto de suas ações. Se eu falar que é criança, não é criança. Se eu falar que é adulto, não é grande coisa, mas gosto muito. Você está sendo desajeitado,
Sempre adorei seu rosto sorridente, disse ele. Ira disse, o que faremos com suas sobrancelhas franzidas? Quando Orun disse, eu não franzo a testa, Ira disse, se houvesse fogo, ele congelaria. Orun estava tentando fazê-lo rir um pouco. Enquanto acariciava o cabelo de Ira, ele percebeu que o brinco dele havia caído. Ira disse, eu não percebi nada. Naquela época, a polícia disse que o tempo havia acabado. Ira pediu 2 minutos para se despedir de Orun. Ele disse, tenho que ir agora, mas meu coração não irá comigo. Orun, quero sempre ver você sorrindo. Ele disse, sorria mesmo que eu não veja. Eles se abraçaram uma última vez ao saírem. Orun se perguntou se deveria ter se ferido mais gravemente e riu. Deus abençoe Ira. Ele disse para não dizer isso. Ele veio para Neva. Chegamos ao fim do reino de Mirkanide de Afif e Orun. Viva a nova rainha, disse ele. Nusa e Ezra foram até a cozinha conversar. Ezra, eu te perguntei isso. Perguntei se você sentia algum sentimento por Kna, mas você disse que não. Nusa disse, eu também dei minha resposta. Ezra disse, mas você não age assim. Nursa, se você se aproximar de Kna, todos entenderão que esse casamento é falso. Só estou tentando fazer a coisa certa, disse ele. Ezra se convenceu e eles saíram da sala. Kna estava pensando no que Nursa disse. Naquela época, Nusa soube que Ezra refutou as acusações de seu pai e agora poderia voltar para casa. Mas ela ficou tão feliz que Ezra percebeu que agora ela sentia algo por Kna. Neva estava tomando café na sala. Naquele momento, Ira veio até ele. Ele disse, se você tem algo a dizer, volte mais tarde. Ira, o mundo não gira em torno de você. Eu vou te contar agora e você vai desejar. Ele disse, tenho sido moderado com você desde que você chegou aqui, mas cometi um erro. Neva disse, com quem você pensa que está falando? Ira, isso é tudo culpa sua. Se algo pior tivesse acontecido com ele, então eu faria você pagar por isso, disse ele. Já havia feito a mala. Já agradeceu por tudo. Ele abraçou Nusa, apertou a mão de Kna e disse, quero passar aqui novamente para tomar um café. Então ele foi embora. Orun voltou para sua ala. Todo mundo disse para ficar bom logo. Orun foi para a cama descansar e olhou a foto enviada por Ira. Ira também estava pensando nela naquele momento. De repente, houve uma batida na porta. Ali entrou. Eu vi meu tio em meu sonho. Ele disse que era muito ruim. Ira, conversei com seu tio hoje. Ele te mandou um grande abraço. Ele disse para nunca deixá-la. Ali disse que todos na casa estão tristes, porque isso. Ira disse que às vezes os adultos podem ficar chateados, mas isso vai passar mais tarde, não se preocupe. Neva mostrou ao irmão as ações que comprou a FIFA. Agora fazemos parte do conselho de administração da Admiral Holding, disse ele. Siangir perguntou como isso aconteceu. A senhora Neva Afif disse que Orun me deu as ações com a condição de que fosse libertado. Eles decidiram sair para comemorar. Naquela época, Neva viu as fotos que seu irmão havia desenhado de Ira. Parecia que ele estava planejando algo novamente. Dona Afif estava pensando em Orun. O mordomo trouxe o chá de ervas. Senhora, o que você está fazendo é um grande sacrifício, disse ele. Afif o interrompeu. Não há nada mais valioso que Orun. Sim, haverá uma grande tempestade, disse ele. Nusa e Ezra têm-se divertido muito desde que partiu. O café da manhã é por minha conta amanhã, disse ele. Que não parecia diferente. Nusa pergunta o que aconteceu. Kna, você está muito feliz desde que seu amigo foi embora. Isso é muito estranho, disse ele. O pai de Nusa Ezra foi salvo, por isso ele disse e foi dormir. Ali adormeceu enquanto conversava com Ira. Mas Ira não conseguia dormir. Ele entrou no quarto de Orun.
Ele viu sua jaqueta no cabide, pegou na mão e cheirou-a. Ele sentia muita falta de Orun. Ele se enrolou na jaqueta, deitou-se na cama de Orun e adormeceu ali. Quando ele abriu os olhos, foi como se Orun estivesse deitado ao lado dele, mas de repente ele desapareceu. Ira disse: "Se eu não tiver você, o que farei? Como respirarei? Como viverei?" Orun também estava pensando em Ira. Ele sentiu o cheiro da lavanda que ela lhe deu. Aqui chegamos ao final do episódio, amigos. Não se esqueça de escrever seus comentários sobre o episódio. Adeus, até o próximo vídeo.